dia das nossas eleições, todos nós tivemos o dia todo para votar, né? Fique tranquilo quanto ao resultado, porque não vai mudar o resultado, você ficar ansioso, não vai mudar o resultado, né? Tem pessoas que falam assim, nem vou ao culto porque eu quero acompanhar o resultado. Não vai mudar o resultado, você vir no culto, você não vir no culto, não é? Na verdade, o que é para ser, já foi, é ou não é? Nós só temos agora que continuar orando, para que Deus possa cumprir o seu propósito. E hoje nós queremos falar, irmãos, sobre graça santificadora. Por que nós queremos falar sobre isso? Porque nós somos uma igreja também apostólica. O que queremos dizer com isso? Né? Nós somos uma igreja que temos a herança né, da igreja primitiva, da igreja neotestamentária. Nós somos uma igreja que temos a herança da reforma, a igreja chamada Igreja Reformada. Nós temos essa herança dos avivamentos, que nós temos através de John Wesley e depois os demais avivamentos. E nós somos uma igreja também que não só somos ligadas, né, nós somos ligadas a toda a Bíblia, os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e também a doutrina dos apóstolos, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes, na pregação, né, da palavra, há algumas confusões, algumas dúvidas que vão ficando. E normalmente, basicamente, durante a história da igreja cristã, o que nós temos é o que nós chamamos assim, um evangelho muito misturado, né? Ele é um evangelho misturado com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós caímos sempre nessa luta de ou vivemos no evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos, ou vivemos na lei do Antigo Testamento. Então sempre está havendo essa luta, sempre está havendo essa confusão, sempre está havendo essa batalha. E aí, olha só como é engraçado isso, né? Há aqueles que pendem para a lei, para um código de regras, que você tem que seguir, que você tem que andar nele, né, e tal, e vem lá, né, a Torá, e vem lá todas aquelas coisas que você tem que fazer. Mas aí, alguns vão para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? É a chamada, alguns chamam de hipergraça, né, ou supergraça, que é que a graça agora de Deus atua na minha vida, eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que me submeter a mais nada, eu não tenho que obedecer a mais nada, eu agora estou livre para viver do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, porque a graça de Deus, a bondade de Deus, ela está sobre a minha vida e me libera para tudo isso. Então há sempre esse extremo acontecendo. Ou um extremo legalista, duro, rígido, né, controlador, que rouba e tira a liberdade cristã das pessoas, e há esse outro que acaba indo para um extremo, aonde as pessoas vão viver. Paulo vai dizer sobre isso, né, que nós não devemos dar lugar a essa graça, a essa liberdade, para que ela se torne num tipo de libertinagem, né? Onde a graça, ela te libera para viver em pecado, para viver do jeito que você acha que deve viver. As duas coisas são extremamente nocivas à igreja. Mas o que nós podemos ter? Nós somos pelo evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós somos pelo evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e entendemos, compreendemos e sabemos que esse evangelho e essa graça, ela foi dada para quê? Para trazer transformação nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? E essa transformação é o que gera a santificação. Então a santificação, ela é uma obra da graça de Deus. No passado, né, tinha uma canção que a gente cantava que dizia assim, né? Eu venho como estou. E a gente sempre falava, olha, vem para Jesus como você está. Vem para Jesus do jeito que você está. Você veio para Jesus assim? Eu vim para Jesus assim. Concorda comigo, sim ou não? Eu vim do jeito que eu estava. Eu estava mal, eu estava em depressão, eu estava
desestruturado, eu estava acabado, eu estava adoecido, eu estava sem esperança, e minha vida estava um caos quando eu vim para Jesus. Eu vim do jeito que eu estava. Mas o que é que Deus faz? Eu venho do jeito que eu estava, mas eu não permaneço do jeito que eu estava. Amém? Eu venho do jeito que eu estava, mas quando eu me encontro com essa graça transformadora, santificadora, ela me transforma, ela muda a minha vida, ela muda a minha história. Aleluia! E é sobre isso que nós queremos falar, é sobre isso que nós queremos compartilhar aqui, né, essa graça santificadora, essa graça transformadora, essa graça que produz nas nossas vidas a santidade. Então, quando a igreja ela caminha, né, com essas, vai desenvolvendo essas doutrinas, essas crenças, a gente percebe, né, que algumas delas acabam abençoando, mas algumas delas acabam estreitando, né? Jesus mesmo disse para os fariseus, ele falou assim, olha, cuidado, porque vocês fecham tanto a porta dos céus, que nem vocês conseguem entrar, e ninguém consegue entrar nessa porta que vocês fizeram. Então, os legalistas, eles eles fecham tanto a porta do céu, que poucas pessoas conseguem ficar e permanecer, e entrar e permanecer, não é? Agora, aqueles outros que já são liberais demais, o que eles fazem? Eles escancaram tanto a porta do céu, que ninguém acha mais essa porta, porque tudo vira céu, não é? Toda e qualquer forma de vida, toda e qualquer crença é céu, e aí as pessoas nunca encontram essa porta, mas existe uma porta, que é a porta da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há uma porta, e essa porta chama-se Jesus. Jesus. A graça de Deus não é uma teoria, a graça de Deus não é uma filosofia, a graça de Deus não é uma teologia, a graça de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. A graça de Deus, o favor imerecido, é o amor de Deus dado a nós, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é graça. Eu não merecia Jesus, concorda comigo, sim ou não? Nós não merecíamos a Jesus, mas o Senhor nos amou tanto, que Ele nos deu, sem nós merecermos. Isso é graça. A graça de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que entra por Jesus, lá em João ele vai dizer o quê? Eu sou a porta. Né? Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens, achará segurança, achará provisão, achará a bênção de Deus. O texto de Hebreus 12, 14, né, ele nos traz uma palavra que é interessante para nós podermos meditar nela. Hebreus 12, 14 diz assim, ó, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí as pessoas pegam esse texto e falam, meu Deus do céu, se eu não for santo, se eu não for santa, eu não vou ver o Senhor. Mas qual que é aqui o sentido dessa palavra? Qual que é o sentido desse texto? Irmãos, irmãs, aprendam, né? Eu sei que você não precisa ser nenhum teólogo, você não precisa ser uma pessoa que vive, digamos assim, muito preocupada em fazer grandes interpretações da palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela tem uma regra áurea, uma regra que nunca deve ser deixada de lado. Qual que é a regra? Toda palavra, ela está inserida num contexto, contexto posterior, que vem depois, e anterior, o que vem antes. Então, sempre que nós lermos a Bíblia, nós devemos ler assim. Na verdade, não só a Bíblia, é ou não é? Porque se você ler uma conversa, já viram essa coisa assim do WhatsApp? A pessoa vai lá, tira uma conversa do meio do texto do WhatsApp. E aí ela incrimina a outra pessoa. Por quê? Porque ela tirou do contexto aquela frase. E aí então, quando você tira do contexto, eu tinha um professor no seminário que ele fala assim, olha, nunca tire o texto do contexto,
para que você não gere um pretexto. Não é? Então, às vezes nós estamos fazendo essas coisas e acabamos gerando uma doutrina, uma crença errada. Então, por exemplo, esse texto de Hebreus 12, 14, vamos olhar o verso 15, que é o contexto. Ele fala assim, olha, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. O que ele está dizendo? Cuidem, para que ninguém, vamos comigo, irmãos? Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ninguém fique afastado da graça de Deus. O que nos faz perder a santidade é quando nós nos afastamos de Jesus Cristo. É quando nós nos afastamos dessa manifestação. E ele fala assim, olha, que quando isso acontece, ele vai dizer, olha, vai brotar o quê? E ele diz que nenhuma raiz de amargura, brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Infelizmente, a maioria das pessoas busca a santificação em si mesmas, em seus próprios esforços e mérito. E isso é mortal. Por quê? Porque ninguém verá a Deus sem a santificação. Mas eu por mim mesmo nunca alcanço a santificação. Eu só alcanço a santificação por causa da pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Quando Deus olha para mim, quem Ele vê? Quando Deus ele olha para mim, quem Ele vê? Jesus. Ele é a minha justiça. Ele é a minha roupa. Ele é a minha proteção. Então, quando Deus olha para mim, Ele vê a pessoa de Jesus. Quando eu me afasto de Jesus, que é a graça de Deus, quem que vai aparecer? Eu mesmo. Então, todas as vezes que eu entro em mim mesmo, no meu ego, na minha justiça própria, eu me afasto da graça de Deus. E todas as vezes que eu me afasto da graça de Deus, eu estou no caminho de perder a santidade, porque quem me dá a santidade é o Senhor Jesus. Então, o que eu preciso estar? Eu preciso estar debaixo de Jesus. Sempre Jesus, Ele é a minha salvação e Ele é a minha santificação. Você pode dar um glória a Deus? Diga assim, glórias a Jesus. Aleluias, aleluias. Não é porque Jesus é quem promove isso para a sua vida. Jesus é quem faz isso nas nossas vidas. Agora, quando nós nos afastamos dessa graça, é quando nós vamos buscar, através de nós mesmos, esse pensamento tem levado muitas pessoas à ruína, mesmo as não crentes. Elas ficam o tempo todo dizendo, preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo. Você já não fez convite para as pessoas? Nem para ir a Jesus, só para vir à igreja. Quantos aqui já fizeram convites para as pessoas irem à igreja? Muitas pessoas, é ou não é? E muitas delas dizem assim, eu não estou preparada. É ou não é? Quando eu estiver melhor, quando eu resolver essa situação, quando eu resolver aquele problema, quando eu deixar esse vício, quando eu deixar essa prática, quando eu estiver melhorzinho, não é? Quando eu estiver mais santo, aí eu vou na igreja. Esse é o conceito dessa graça por merecimento próprio. Estão me entendendo, senhor? Não? Ou seja, eles acham que só podem se aproximar de Deus quando já estiverem perfeitos. Mas nós não aproximamos de Deus porque somos perfeitos, concorda comigo? Sim ou não? Nós nos aproximamos de Deus para que Ele nos torne perfeitos. Amém? Vou repetir. Nós não nos aproximamos de Deus porque somos perfeitos. Nós nos aproximamos de Deus para que Ele nos torne em pessoas perfeitas. Isso é o poder da graça de Deus. Isso é o poder da graça santificadora. Isso é o poder da graça transformadora. Aí você fala assim, pastor, mas eu já tenho me aproximado de Jesus, eu já tenho vindo na igreja, mas eu percebo que a minha vida não mudou, eu percebo que a minha vida não tem sido transformada, o que eu faço? Você só deve
se aproximar mais de Jesus. Porque quando você aproxima mais de Jesus, há possibilidade de Ele te santificar, de Ele te transformar, de Ele mudar a sua história e a sua vida. Porque não adianta você fugir dEle, não adianta você querer ficar longe dEle, porque longe dEle você não vai conseguir nada, nada. Pelo contrário, vai só se afundar mais, se distanciar mais e vai ficar mais longe da possibilidade de ser transformado e de ser mudado. Mas você deve confiar nele, se achegar para Ele, pedir para Ele, né? E nessa fé, nessa caminhada, Ele vai te santificar e vai te abençoar. Hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido, muito querido da palavra do Senhor, que é o filho pródigo, não é? Na verdade, né, eu quero dizer para você aqui, né, que nós falamos o filho pródigo, mas quantos filhos pródigos tinham nessa casa? Tinham dois. Aquele que ficou, né, é muito parecido com esses que têm a justiça própria, né? Os dois precisavam de transformação. Um, porque tinha muitas virtudes, mas não usufruía da intimidade, do favor. Ele vivia como um servo, debaixo de demandas, achando que o amor do pai podia ser adquirido pelo seu próprio esforço. Ele vivia numa busca desenfreada de reconhecimento. Ele era como esse legalista que não desfrutava de nada que o pai oferecia. Era muito difícil estar na casa do pai e não desfrutar daquilo que tinha na casa. Mas tinha o outro. Quem era o outro? O outro era o estragado, o rebelde, o desobediente, o desonroso, o egoísta, não é? Que ele vai, gasta tudo que tem, mas depois ele volta, ele vem, né? E depois que seu coração já se apegou àquele chiqueiro, mas lá ele sabe que há muitas coisas na casa do pai, e ele então resolve voltar. E aí nós vamos falar alguns princípios. Primeiro princípio, essa graça santificadora, ela é uma graça purificadora. Ela nos lava de todos os pecados e nos lava de toda a iniquidade. A palavra do Senhor diz assim que o pai, quando viu o filho, né? Vamos ler o texto ali. Verso 20 ao 24. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ou façamos festa, comamo-nos e alegremo-nos. Nesse texto, diz que o pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. A graça não somente cobre a nossa vergonha, a nossa roupa estragada, a nossa roupa suja, a nossa falta de cobertura, às vezes a nossa roupa rasgada e indecente. A graça não só cobre os nossos pecados e as nossas indecências, mas a palavra diz que a graça também, ela purifica. Esse jovem, ao chegar na casa do pai, a primeira coisa que recebeu foi a melhor roupa. Melhor roupa se veste após um bom banho. Estão comigo, sim ou não? Primeira coisa que esse rapaz, que vivia no chiqueiro de porcos, possivelmente ele deve ter chegado com um cheiro não muito agradável. Concorda comigo? Primeiro, do ambiente onde ele trabalhava. Segundo, pela caminhada longa que ele fez, não é? Vivendo uma vida que os seus recursos acabaram. Possivelmente as suas roupas já não eram as melhores. E ele chega muito destruído. E uma das coisas lindas disso, né, que a graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ele corre e abraça esse menino desse jeito. Ele não tem problema em nos receber quando nós viemos para ele.
Ele não tem problema em nos receber quando a gente vem com esse coração quebrado, quebrantado, destruído. Esse jovem, ele vem sem qualquer recurso mais. Ele não tem mais onde se apegar. Você sabe o que é o duro? Você sabe o que nos impede de virmos para Jesus? É porque quase sempre tem alguma coisa que a gente ainda pode se apegar. É ou não é? Se você ainda pode se apegar a um dinheiro, aí você já esquece de Jesus. Se você consegue se apegar a um outro recurso, você já se esquece de Jesus. Aí você arruma um outro amor lá fora, um amor, né, ou um outro homem, uma outra mulher que você passa a amar, você já se esquece de Jesus. Ou seja, nós precisamos entender que nós devemos reconhecer que não temos nada, mesmo tendo tudo. Foi a palavra de oferta aqui hoje. Nós temos que reconhecer que nós não temos nada, mesmo tendo tudo, porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. E se é de Deus, nós não temos nada. E quando nós não temos nada, é que nós podemos nos aproximar de quem tem tudo. Porque aí nós nos esvaziamos, nós abandonamos a nós mesmos. Aquele jovem, ele chegou no fundo do poço. Ele não tinha mais nada, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais comida, ele não tinha mais condições nenhuma de dignidade. Ele agora se arrepende e ele volta para o Pai. E todas as vezes que nós viemos para o Pai dessa maneira, Ele nos abraça, Ele nos recebe da maneira que a gente vem, sujo, cheirando mal, né? Desgastado, rasgado, quebrado, doente, sem qualquer esperança, sem nada. E ele se aproxima e o Pai o recebe e o Pai o abraça. Mas o pai não deixa do jeito que ele está. É ou não é? O pai providencia o banho. O pai providencia a roupa. E não é nem ele que veste. A Bíblia diz que o pai providencia e fala, agora vista o menino. Vista o rapaz. Quero dizer para você, o Senhor quer nos lavar hoje aqui, amém? Essa graça santificadora nos trouxe aqui para nos lavar. E hoje é Santa Ceia. Na Santa Ceia, nós costumamos lembrar do sangue de Jesus. E a expressão que normalmente nós usamos é qual é? Que o sangue de Jesus nos lava, purifica de todo o nosso pecado. E ele nos torna, lembra o refrão da velha canção? Alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro, que nos faz alvos mais que a neve. Alvo mais que a neve era alguém que estava sujo e que ele lavou, que ele purificou. Hoje, ao participarmos da ceia, hoje, ao lembrarmos do nosso Senhor Jesus, lembremos que ele é a graça purificadora. A graça purificadora fala do banho, e o banho fala de purificação, de lavar o que estava sujo. Veja que o Senhor continua fazendo isso a todos os que se achegam a Ele. Lava-os. Uma imagem especial disso é o batismo, como símbolo externo de uma purificação interna. Se você ainda não se batizou em Cristo Jesus, tome essa decisão na sua vida. Queira, não é, fazer esse ato de ser batizado nas águas e também no Espírito. E aí o pai então dá as roupas e ele veste essas roupas. Às vezes nós ficamos com dificuldade de receber e até mesmo dizemos, não precisa, é muito para mim. O que eu acho interessante na vida desse eu ia falar desse moleque, né, mas é meio ruim, desse jovem, para ficar mais simpático, né? Na vida desse jovem é que ele não tem problema de receber o que o pai dá para ele. Olha só, irmão João, olha para esse jovem, não sei o senhor, mas às vezes fala assim, ô guri cara de pau, é ou não é? Ele faz tudo aquilo, aí ele chega, né? E quando ele chega, o pai dá e ele não fala nada, ele fica quietinho. Roupa nova? Lá, roupa nova, é ou não é? Anel no dedo? Lá, anel no dedo, herança, né? Tudo voltando para ele. Meu querido, por favor, receba tudo o que Deus tem para a sua vida. Receba,
receba, não viva nessa pobreza. O Senhor tem abundância para você, receba. O Senhor tem santidade abundante para você, receba. Às vezes as pessoas só ficam nesse negócio de querer dinheiro, dinheiro, coisa. Meu querido, isso aí é o fim da fila. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça, a sua justificação. A pureza, a santidade, a vida abundante, a vida cheia do Espírito, cheia dos frutos do Espírito. Alegria, amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Estão comigo, sim ou não? Temperança, né? Longanimidade, paciência, unção, poder, força, dons, poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, expulsar demônios. Comece expulsando da sua própria vida, tá? Pulsa, sai. Poder para expulsar os demônios, poder para falar em línguas, poder para profetizar. Uma vida de aventura no reino de Deus. Uma vida de homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito, abundantes no Espírito de Deus. Não fique prostrado, não fique satisfeito com as migalhas que caem da mesa. As migalhas que caem da mesa não é para filhos. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Queira receber tudo que Deus tem. E se Deus te quiser dar os bens materiais, receba também. Receba as roupas bonitas, receba a roupa nova, receba os calçados abençoados, receba casa, receba herança, receba tudo que Ele tem para você, amém? Receba, tenha paz em receber. Eu tenho muita paz em receber. Eu nunca falei aqui, eu fico com vergonha de falar essas coisas. Tenho vergonha. Então não fala, né? Se eu tenho vergonha, não devo falar, pastor, Mas, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de receber presente. Nenhum. Eu fico triste quando eu não recebo. É verdade. Fico triste, né? Fico me sentindo um pouco amado, né? Nossa, ninguém lembra de mim, ninguém está cuidando de mim. Essa semana eu vou receber bastante presente, dei a dica, né? Fique em paz, querida. Você ama receber presentes? Se você não ama, deveria amar. Deveria amar, porque Deus é um Deus da graça, de favor imerecido. Ele dá presente aos seus filhos. E você sabe que quem não gosta de receber, ou não tem prazer em receber, o que vai acontecer com ele? Não vai receber. Simples assim. Não vai receber. Não vai receber. Agora, aquele que ama receber, tem um coração em paz para receber, tem um coração agradecido, né? A Bíblia diz assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Sempre agradecido. Então eu estou enfatizando isso por quê? Porque às vezes tem uns irmãos que falam assim, pastor, a vida cristã, meu Deus, é difícil demais, pastor. Demais difícil, pastor. Obedecer, meu Deus, obedecer. Um sofrimento, né? Um desespero. Você sabe por quê que para você é muito complicado obedecer? É porque você ainda não entendeu que a obediência, ela é dada para você por Deus, pelo Espírito e pela graça de Deus. A capacidade, o dom da obediência está dentro de você, porque Jesus está dentro de você. E Jesus, Ele foi obediente. Vamos ler esse texto? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu quero ler com você porque é muito precioso. Verso 5. Eu vou ler na revista Almeida atualizada. Diz assim, revista atualizada. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente. Repita comigo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha aqui para mim, meus amados. Quem que se tornou obediente? Jesus. Ele se tornou obediente. Quem que você e eu temos dentro de nós? Jesus. Quem que nos torna obedientes? Quem que nos torna obedientes? Jesus. Jesus. Receba Jesus. Receba a presença de Jesus. Receba da abundância de Jesus. Receba do amor de Jesus. Receba da salvação de Jesus. Receba do poder de Jesus. Receba de Jesus. Porque você só poderá ser obediente se você tiver Jesus dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus? Receba Jesus. Pastor, você fala assim, eu recebi Jesus quando eu aceitei Ele lá anos atrás. Amém. Você recebeu Ele para a sua salvação. Ele já te salvou? Ele já te salvou? Todos aqui já receberam Jesus para a salvação, amém? Podemos ouvir glória a Deus? Aleluia, porque já recebemos Jesus para a nossa salvação, mas você e eu precisamos receber Jesus todos os dias para a nossa santificação. Nós devemos recebê-lo todos os dias para a nossa transformação. Por isso todos os dias eu levanto e falo, Senhor Jesus, eu sou teu, Tu és meu, eu me entrego ao Senhor, seja a minha suficiência, esteja comigo nesse dia, anda comigo, vai comigo, fala por mim, pensa por mim, age por mim. Jesus, toma conta, eu sou cristão. A palavra cristão, você sabe, significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo, eu sou cristão. Cristo está dentro de mim, Cristo está na minha frente. Você sabia que possivelmente 100% das nossas quedas, 100% dos nossos desvios que tomamos, que nos afastamos, que nos perdemos, que nos desgastamos, que sofremos tanto, 100% deles seriam evitados se eu permanecesse em Jesus todos os dias. Não precisa de outra coisa, é muito simples. Lembra que nós pregamos aqui esses dias? Uma coisa só. O que nós precisamos, irmãos? Uma coisa só. E ainda lembram da frase? Quais eram? Uma coisa só. Uma coisa só. De ter a Jesus. De manifestar a Jesus. De Jesus estar presente na minha vida. Paulo está dizendo, olha, uma coisa só. De ser achado nele. Uma coisa só, de achar a Cristo e permanecer nele. Uma coisa só eu faço. Eu quero dizer para você, o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo é muito simples, é de uma coisa só. Então, quando nós desviamos da graça, aquele jovem, ele desviou da graça. O que aconteceu com aquele jovem? Ele se tornou um desviado. A gente às vezes não gosta muito dessa palavra, é ou não é? Mas o que é um desviado? A palavra do Senhor está dizendo aqui, que ele desviou-se da graça de Deus. E aí quando se desvia da graça, né, não precisa nem falar. Aonde vai cair? Vai cair lá no chiqueiro. E lá no chiqueiro, o que esse rapaz vai desejar? Ele vai ter vontade de comer o quê? De comer a comida dos porcos. Olha aqui para mim, por favor. Vocês acham que comida de porco tem alguma coisa boa? Para ser humano? Só é bom para porco, mas para nós não tem nada de bom. Aquela situação é uma situação muito ruim, mas você não precisa ficar lá, amém? Você não precisa estar lá. Você já se levantou. A única coisa que precisa fazer é o que esse rapaz fez. Eu usei aqui a expressão que ele se mexeu, ele se levantou, ele se moveu em direção ao Pai. Ele se moveu em direção ao Pai, em direção àquele que podia fazer alguma coisa pela vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite, para quem você precisa se mover hoje, para quem você precisa ir hoje, para onde
você precisa buscar ao Senhor. E a segunda coisa que essa graça faz, além de ela purificar e lavar, é restaurar. Ela restitui a verdadeira identidade dos filhos de Deus. O texto vai dizer, aqui é, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Anel é o símbolo da aliança. Nós que somos casados, vivemos nessa tradição. Qual que é a tradição? De termos um anel chamado de aliança. Esse anel chamado de aliança, ela tem alguns significados, né? Um deles é que eu tenho uma relação de exclusividade com uma outra pessoa. Nós somos exclusivos numa relação conjugal. Minha esposa é minha e eu sou da minha esposa. Não é? Tem uma frase que os casados para sempre usam, que é muito, muito especial. Ela fala assim, que é baseada em Cantares, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é? Eu sou da mira e a mira é do marinho. Porque nós temos uma aliança. Essa aliança é uma aliança de exclusividade. Quando eu faço uma aliança com Jesus, ela é uma aliança de exclusividade. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Amém? Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Tudo que eu tenho é de Jesus e tudo que Jesus tem é meu. Eu passo a ter, não é? E aí nós passamos a ter essa aliança em comunhão de bens. Ou seja, tudo que Mira tem é meu, tudo que eu tenho é dela. Não é? Hoje tem algumas outras formas de relacionamento, né, existindo. Uma delas é o contrato, né, para uma vida conjugal. O contrato é diferente de aliança. O contrato tem um monte de regras, um monte de cláusulas. O contrato é muito parecido com a lei do Antigo Testamento. A lei era um contrato. No Novo Testamento, a relação é de aliança. Por isso, quando nós nos casamos em aliança. Ou seja, quando aquele filho voltou e ele é colocado o anel no dedo dele, a aliança no dedo dele, tudo o que era do pai se tornou dele. Mas olha aqui para mim, ele já não tinha gastado a herança dele? Já ou não? Tinha. Pensa comigo, se você fosse pai, às vezes você ia falar assim, você pode voltar para casa, guri, mas você não pega mais nada aqui. O que era seu, já era. Mas graças a Deus, que Deus não é assim. É ou não é? Ele já nos deu tanta bênção, e a gente já fez tanta bagunça com o que Ele fez. Eu fui um dos que já me desviei, que já vivi longe, que já baguncei com a herança. Mas quando eu voltei, Ele estava lá de braços abertos, para me conduzir de volta ao seu lugar, ao lugar da bênção, ao lugar da herança, ao lugar do favor, e para dar tudo de volta para mim. Você e eu temos tudo de Deus. Quando a gente volta, tudo que você perdeu, Ele te dá, né? Ele restitui tudo que foi tirado da sua vida. Hoje é dia de você fazer aliança novamente com Jesus. É uma graça, né, que restitui a verdadeira identidade. Né? O filho saiu, ele volta e ele recebe todas essas coisas. Terceiro, a graça é provedora. Ela dá todo o recurso que precisamos. Trazei também e matai o novilho cevado. Então, possivelmente, uma das melhores ilustrações disso seja o povo de Israel no deserto, que recebe toda a provisão de Deus, mas ainda é um povo que murmura. Eles experimentaram graça do início ao fim, desde o momento que o Senhor se lembra deles, após 400 anos de escravidão. Providencia um líder para conduzi-los, tira-os do Egito com mão poderosa, destrói os exércitos inimigos, Faraó e todo o exército, dá comida para eles todos os dias, água, aquecimento, luz, não é? Milagres um atrás do outro. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era ou não era um povo abençoado? Sim ou não? Mas qual que é o problema?
Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Às vezes nós estamos assim. Nós saímos daquela vida miserável, de escravos, de pobres, de desgarrados, de cansados, de destruídos, né? de mal amados, de oprimidos. Nós saímos de toda aquela vida, né? De sofrência, de derrota, de amargura, de tristeza, e a gente vem para Jesus, a gente experimenta dessa luz, experimenta dos milagres, né? Ele abre o mar vermelho e você passa de pé enxuto, né? Você experimenta. Quantos aqui já experimentaram bênçãos de Deus na sua vida? Quantos experimentaram milagres? Meu Deus, quantas bênçãos, quantos milagres, quantas coisas Deus já fez por você, por mim, por nós. Estarmos aqui hoje é um milagre. Não é? Estar aqui hoje vivos, né, é um milagre. Quantos outros milagres Deus já fez, mas aquele povo não se contentava com os milagres, aquele povo vivia o quê? Murmurando. Por quê? Porque aquela mesma murmuração que eles tinham lá no Egito, para murmurar dos seus patrões, para murmurar do faraó, para murmurar, né, do seu chefe, eles achavam que Deus era chefe deles. Eles achavam que Deus não era pai, né? Eles achavam que Deus era como aquele capataz do Egito. É assim que quando a gente vem para Jesus, a gente continua olhando para Deus. A gente continua olhando para Deus como se Ele fosse o diabo, que pega você, te bate, te oprime, te destrói, que, né, pisa em você, que arranca tudo que você tem, que promete uma coisa, mas depois vai lá, cobra caro por aquilo. Que o diabo é assim, ele te dá hoje, mas amanhã ele vem te cobrar a fatura, e a fatura dele é cara. Sim ou não? É cara. Normalmente quem entra nos vícios de graça. Um amigo ou alguém, um colega, dá para ele. É assim ou não é? Está lá, ele não quer. Não, está aqui, ó. Pega aí, um baseadinho, pega aí. É de graça. Ele sempre oferece de graça. As primeiras bebedeiras de um jovem, normalmente ele ganha. É de graça. Normalmente essas coisas são muito facilitadas no início. Mas depois, todos nós sabemos o preço. É ou não é? Você deixar uma vida de drogas é um milagre. Você deixar um alcoolismo é outro milagre. Você deixar o tabagismo é outro milagre. Por quê? Porque o diabo te dá de graça, mas depois ele te cobra um preço. Ele te mantém amarrado. Ele te mantém igual, eu detesto essa expressão, né? Mas como um animal, que ele coloca uma coleira em você e ele te leva para onde ele quer. Ele fala, hoje você vai se regaçar. Aí você vai lá e se regaça. Hoje você vai se acabar ali. Aí você vai lá e se acaba. Hoje você vai viver nessa miséria aqui. E você vai viver e você fica. Você tenta, mas você não consegue. Porque ele te escraviza. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E assim era com o povo do Egito. Ele saiu do Egito e achava que Deus era qual faraó. Se relacionavam com Deus não como um pai. Não como um pai amoroso, que amava, que estava com eles, que os queria para ele, que desejava que eles estivessem com ele, que os abraçasse, que abraçasse a Deus, que andasse na presença, que vivesse na luz. Esse povo não quis isso. Esse povo vivia em murmuração. Eles diziam, queremos as desgraças do Egito, queremos aquelas coisas do passado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você é filho, você é filha de Deus. Deus não é um patrão, Deus não trata você como empregado, Deus não é um carrasco, Deus não é um capataz. Ele é pai, esse é o novo nome dele. Ele é pai, ele te trata como pai, e ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso, ele não é um pai como o seu e meu pai. Glória a Deus para aqueles que tiveram pais aqui que foram bem justos. Glória a Deus para você que teve pais que foram muito honestos, bons, provedores, cuidadores. Glória a Deus por isso. Mas a maioria dos nossos pais falham conosco, falharam conosco, deixaram a gente na mão, causaram problema na nossa vida. Deus não é igual ao nosso pai. Deus é o pai perfeito. Perfeito. Por isso vem para a luz. Vem para a luz, vem para a luz, porque quando você vem para a luz, as trevas que há em você vão ser dissipadas.
Ele te dá isso, querido. Ele te dá todo o recurso. E verso 11 do capítulo 4, ele diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Hoje é o dia da gente chegar para essa graça, e essa graça purificar, essa graça transformar, restaurar a sua identidade, e essa graça prover tudo o que você precisa. Você precisa do quê? O que você precisa? Somos iguais. Essa semana mesmo eu estava pensando, né? Nós estamos com algum empreendimento, e aí chega naquele ponto que falta, né? Acabaram-se os recursos. Aí quer vir aquele desespero, né? Quer vir aquela ansiedade, quer vir aquela coisa dominar seu coração. Aí eu estava pensando, que coisa, se eu deixar meu coração entrar por esse caminho, vai vir o quê? A ansiedade, o medo. O que vai dominar meu coração? Mas eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar num Deus que é um Deus de toda provisão. Você decide hoje confiar nesse Deus? Amém? Glória a Deus. E por último, a graça produz alegria. Às vezes, as pessoas confundem santidade com pessoas sérias, carrancudas, é ou não é? Pessoas de pouco sorriso, pessoas que são assim mais introspectivas, né? Circunspecto, meio asceta, né? Asceta é ermitão, né? Aquela pessoa meio que ele nem gosta de ir em festa. Não, eu não vou em festa. Festa tem muita alegria em festa, você sabe, né? Se tiver muita alegria lá, eu vou ter problema com muita alegria, né? Então ele não gosta nem de estar assim onde tem muito público. Meu querido, esse tipo de santidade, alguns monges do passado viveram, sabia disso? Os mosteiros que houveram, que eles se retiravam lá, faziam essa doutrina chamada ascetismo. Por quê? Porque eles tinham medo de viver uma vida alegre, uma vida feliz. Eles nem sabiam viver. Quero dizer para você, o Pai faz festa. O Pai faz festa o tempo todo. Nossa reunião de pastores essa semana nós falávamos sobre isso. E nós falamos assim: olha, Deus, restaura a nossa alegria. Acho que por causa da pandemia, né? Todas essas coisas, tanta luta, tanta batalha. Nós tentando permanecer como igreja, nossos projetos. Tanta luta, né? Tanta luta por permanecer com as células, permanecer com as orações. Eu estava pensando, né? Quanto tempo que a gente não reúne assim para orar, para buscar o Espírito Santo. Tanta luta, tanta desistência, tanta gente longe, às vezes tanto descompromisso por parte de alguns, que o coração da gente vai entristecendo. Mas eu estava falando: Senhor, eu resolvi me alegrar. Eu resolvi me alegrar, não por causa de pessoas, não por causa de projetos, não porque estamos fazendo A, fazendo B, não porque estamos alcançando resultado aqui e acolá, nada disso. Eu quero me alegrar, parecido aos discípulos, quando Jesus falou assim: olha, não fiquem empolgados porque os demônios estão submetendo a vocês. Fiquem alegres, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, se você não tem nenhum motivo para se alegrar, sua saúde está com muita dificuldade, suas finanças estão caóticas, né? Sua casa, sua família seu casamento está por um triz, seus filhos só dão de sabor para você, né? Você nem animado está com a sua igreja, nem com a sua célula, você não está vendo muita coisa, né? Seu trabalho virou uma rotina, você está chateado, cansado. Eu não sei, eu estou só jogando aqui ao vento hipóteses que podem ser, não é? Eu quero dizer para você, alegre-se porque você é filho, porque você é filha de Deus, porque a vida eterna está dentro de você. A vida eterna está dentro de você. Ele está dizendo assim: olha,
E aí, né, eu não falei nada do outro filho. O outro filho está o tempo todo ali o quê? Chateado. É ou não é? O outro filho está o tempo todo ali o quê? Irritado. O filho, né, fica de longe. O filho não faz festa. Olha aqui para mim, meu querido, minha querida. Alegre-se, amém? Alegre-se, alegre por aquilo que Deus está fazendo. Alegre-se por aquilo que Deus está fazendo. Se Ele não está fazendo em você, mas está fazendo no irmão do seu lado, alegre-se com o irmão do seu lado. O filho mais velho não conseguia alegrar com o irmão do lado. Ele não conseguia alegrar, ele não conseguia olhar para aquele irmão que estava destruído, perdido, que agora foi encontrado. Ele não conseguia se alegrar, pelo contrário, ele tinha inveja. Ele tinha o quê? Ele olhava para aquilo e ficou chateado. E ele vai ter com o pai. Na verdade, o pai não, ele fugiu, ele não quis chegar, ele fugiu. Ele falou, eu não vou mais nessa igreja. Essa igreja aí, né? Essa igreja abraça muito os que chegam, e os mais velhos não falam nada mais para ele, os mais velhos são preteridos, né? Ele fica lá, ele fala, não vou mais. Mas aí o pai sai, diz que o pai sai da festa e vai lá atrás do menino. O pai, esse pai é Deus mesmo, né? Porque ele vai no que está fora, ele vai no que está dentro, né? Ninguém fica fora dele, e ele vai no que está dentro. Ele fala, filhão, essa aqui já sou eu, né? Filhão, por que você está assim, rabugento, menino, né? Por que você está desse jeito, né? Põe um pouquinho de amor nesse coração, esse seu irmão, né? Porque o filho é assim, né? Ele fala assim, ó, esse seu filho aí, ele não fala meu irmão, né? Ele fala assim, esse seu filho aí, ó, né? Mas aí o pai fala assim, seu irmão estava morto e renasceu. Estava perdido e foi encontrado. Vem para cá, guri, vamos fazer festa, né? Ele fica zangado, ele fala, mas para ele o senhor deu novilho, para mim, nem uma galinhazinha, não era galinha, né? Nem um cabritinho que ele fala, né? Mas não deu nem nada para eu fazer festa. Oh Deus, quantas vezes a gente está aqui dentro, é ou não é? E a gente não faz mais festa. Quantas vezes a gente está aqui na casa do Pai, e a gente deixa a tristeza pegar a gente. É ou não é? A gente vai ficando esse filho ranzinza, né? Esse filho mais velho, esse filho que vai perdendo a alegria. Mas hoje o Senhor está aqui para resgatar-nos. Seja aqueles perdidos fora, seja aqueles perdidos dentro. Todos eles podem ser encontrados pelo Pai. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor vai restaurar a sua alegria. O Senhor vai restaurar sua confiança. O Senhor vai restaurar seu prazer. O Senhor vai restaurar todas as coisas que estão perdidas, sua identidade. O Senhor vai restaurar sua santidade. Não importa se você esteve lá no chiqueiro, rolando na lama.